Do Senhor, como é bom nós louvarmos ao Senhor, sermos cheios da Tua presença. Que presença de Deus nesse lugar, a presença do Senhor neste lugar. Como é bom podemos adorar ao Senhor. Nós precisamos ter esse coração cheios, esse coração sedentos, né, de fome, de sede, para ansiar este lugar, ansiar a presença de Deus. Amém? Essa semana nós, como igreja, nós estivemos amando e servindo a nossa cidade, amando e servindo os pastores da nossa cidade. Na última segunda-feira, nós cedemos o espaço para que houvesse a reunião do Compaz, do Conselho de Pastores nessa cidade. Mais de 25 pastores de diversas denominações estiveram presentes. Foi um tempo muito bom, um tempo da presença de Deus, um tempo realmente do derramar do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu creio que nós estamos entrando em um tempo. Eu creio que nós estamos entrando numa estação de um tempo onde haverá um derramar do Espírito Santo. Haverá um derramar da presença de Deus. Eu não sei você, mas se eu pudesse nessa noite te encorajar a se preparar para isso, porque isso é algo que tem me empolgado nesses dias, isso é algo que tem me animado nesses dias, em ouvir aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar. E muitas vezes nós achamos que isso é um conto de fadas, achamos que isso não vai acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que para nós vermos um derramar do Espírito Santo, tem mais a ver com o nosso posicionamento do que com os nossos olhos, do que aquilo que a gente vai ver. Sabe, queridos, eu quero te animar nessa noite a ter a sua vida no Senhor, a buscar ao Senhor. Eu creio em um tempo em que nós viveremos um derramar do Espírito Santo sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E eu quero te lembrar que você faz parte disso. O derramar do Espírito Santo não é para uma pessoa, não é para uma célula, mas o derramar do Espírito Santo é para todos nós, é para uma cidade, é para todos nós, e você faz parte disso. Você faz parte Deus quer fazer, deste derramar do Espírito Santo sobre esta cidade. E Ele te conectou a esta casa, porque Ele te chamou para amar e servir esta cidade. Ele te chamou para amar e servir a nossa nação, para servir o nosso estado. E eu quero dizer a você nessa noite que o seu ato de amor irá alcançar as nações ao redor deste mundo. A sua ação, mas pastor, é algo tão simples. Sim, mas a tua ação, o teu coração de amar e servir, não alcançará somente a nossa cidade, não alcançará somente o Brasil, mas alcançará as nações. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, e eu quero que você se anime com isso, queridos, e por isso nós precisamos ser constantes no Senhor. Nós precisamos permanecer no Senhor. Semana passada eu comecei a falar sobre isso, sobre ser constantes. Eu quero ler o texto que nós lemos a semana passada de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Fala para a pessoa que está do seu lado, sede firme e constante. Fala, seja firme e constante. Sabe, queridos, aqui Paulo está dizendo, olha, seja alguém inabalável, seja alguém cheio de Deus, seja alguém que se mantenha firme, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das situações, seja firme e constante no Senhor. Seja sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Eu quero te animar nessa noite. Eu não sei o que você viveu em Deus até aqui. Eu não sei, talvez, o que você já fez. Talvez você já passou por alguns momentos de frustração. Talvez você já passou alguns momentos de desânimo.
Talvez você já passou por alguns momentos em que você falou, mas eu busquei ao Senhor, mas mesmo assim o problema aconteceu, mesmo assim as situações aconteceram. Eu quero dizer para você nessa noite, seja firme no Senhor, seja constante, porque aquilo que você fez até hoje no Senhor não é em vão. Haverá um momento certo em que Ele vai te recompensar, haverá um momento certo que Ele vai fazer, mas não desanime, não fique no meio do caminho, não se sinta desvalorizado ou frustrado por aquilo que ainda não aconteceu, porque o que o Senhor está dizendo para nós é, seja constante, seja firme. Então o que é ser constante? Ser constante é a qualidade ou a condição de quem não desiste facilmente, alguém que é persistente naquilo que faz, é alguém que não desiste facilmente, não é uma pequena onda que o faz desistir, é alguém que permanece por um longo período. E eu disse a semana passada uma frase: não importa o tamanho da chama que nos incendeia, o que importa é o quanto nós vamos continuar queimando. Não importa se a sua chama por Deus é grande ou se ela é pequena, não importa, é o quanto você vai continuar queimando pelo Senhor. É o quanto a sua chama vai permanecer acesa. É o quanto a sua chama vai permanecer constantemente acesa no Senhor. Sabe, queridos, porque muitas vezes quando nós convertemos ao Senhor, a nossa chama ela fica aquela, que nem quando você vai fazer uma fogueira, e você joga aquelas palhas assim para ajudar a pegar o fogo, né? Naquele momento que cai a palha, faz aquela labareda, mas depois volta e fica somente ali aquela brasa, aquilo que mantém. E muitas vezes nós somos assim, nós começamos a nossa caminhada, uau, eu vou fazer, uau, é isso, é aquilo. Só que ao invés de nós nos mantermos constantes, nos alimentando, mantendo aceso, a gente vai se frustrando, a gente vai se desanimando, e a gente vai deixando com que essa chama apague, ao invés de manter ela constante. Mas o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, é que nós devemos deixar a nossa chama constante, a nossa chama acesa, ser constantes no Senhor. E a semana passada nós vimos que para ser constante, nós precisamos ter atitude. Não depende de ninguém para você ser constante, depende apenas de você. Depende apenas de você tomar a iniciativa. Depende apenas de você ter o seu posicionamento. A atitude de constância precisa partir de você, de cada um de nós. Não depende do outro, não depende do momento, não depende das circunstâncias. Depende da sua escolha, depende do seu posicionamento. Para ser constante é preciso ser disciplinado, fazer o que precisa ser feito, sem ser levado pelas emoções do momento. Mesmo não tendo vontade, se você estabeleceu, se você vai buscar ao Senhor uma vida de jejum, de oração, de busca, de devocional, de ler a Bíblia, é você ser disciplinado, mesmo sem vontade, você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Isso ser disciplinado vai te ajudar a manter uma vida constante. E a terceira coisa que nós falamos a semana passada é ser responsável. É entender que você tem uma responsabilidade. Algo que Deus colocou em você, algo que Deus derramou em você. Você tem uma responsabilidade e você precisa ser alguém, e somente alguém confiável, somente alguém que cumpre o que fala, que entende que tem uma procuração no nome de Jesus, que é aquele que representa Jesus, consegue se tornar constante. Apenas quando nós entendemos que nós temos uma responsabilidade de continuar levando a mensagem, vivendo para Cristo. Então, nós vimos sobre essas três coisas, vamos dizer assim, que nós precisamos para ser constantes. Então, a semana passada nós vimos o que nós precisamos para ser constantes. Precisamos de atitude, precisamos de disciplina e precisamos entender que somos responsáveis. E hoje eu quero falar sobre o porquê é importante ser constante. Se a semana passada nós vimos o que é necessário para ser constante, para se manter numa constância,
Hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê nós devemos ser constantes. Qual é a importância disso na nossa vida? O que ser constante gera na nossa vida? Qual é o resultado que uma vida constante no Senhor gera em nós? Ser constante é importante porque é essa constância que vai nos manter no caminho que nós começamos. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você escolhe trilhar um caminho. E para que você se mantenha nesse caminho, a constância, você ser constante no Senhor, é que vai te ajudar a trilhar este caminho até a volta de Cristo. Até você ir para a eternidade. É a constância que vai te manter no caminho, é a constância que não vai deixar com que você pegue os atalhos. Porque muitas vezes nós queremos pegar atalhos. Muitas vezes nós nos distraímos no meio do caminho, pegamos um atalho, achando, não, isso daqui vai resolver. E quando Deus te disse, você vai caminhar por aqui, e você tenta pegar um atalho, e aí neste atalho você se frustra, neste atalho você se desanima, neste atalho você começa a ter problemas que, ao invés de te levar para perto de Deus, te faz distanciar. E aí, para você voltar para o caminho original, aí para você voltar para aquela trilha original, você se sente incapaz, você se sente fraco, você se sente alguém que não merece. Então, a constância é o que nos faz a permanecer no caminho, permanecer no trilho. Ser constante forja o nosso caráter. Ser constante vai trabalhar o nosso caráter. Ser constante vai trabalhar as nossas atitudes. Porque ser constante no Senhor é ouvir aquilo que Deus tem para nós, a sua palavra, e ajustar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes, quando a palavra de Deus nos confronta, a gente, peraí, não, calma aí. Deus, eu disse que eu quero trilhar o caminho, mas eu não quero mudar isso. E aí a gente fica lá, e aí a gente vai tomando o atalho de novo. A gente vai indo para o atalho ao invés de permanecer, de ser constante. Ao invés de nós entendermos que aquilo que a palavra de Deus está falando é para o nosso bem, nós colocamos de uma maneira até não intencional, de que a palavra de Deus quer nos prejudicar. Nós achamos que estamos acima da palavra de Deus, que nós conhecemos o caminho melhor do que o próprio Deus que já passou por este caminho. Mas você ser constante na palavra de Deus, você ser constante no Senhor, vai definir, vai ajustar o seu caráter, vai definir a sua identidade, vai dizer quem você é no Senhor e aquilo que Deus espera de você. Então, ser constante é importante, porque é a constância no Senhor que vai gerar os resultados que nós esperamos em Deus. Muitas vezes nós queremos o resultado, mas não queremos passar pelo processo. E a constância é o que nos faz passar pelo processo, ser aprovado por Deus, até que se chegue a esse resultado. Mas pastor, demora muito. Aí é cada um de nós. Aí depende da atitude do nosso coração, e aí depende da soberania de Deus para que as coisas aconteçam. Mas o nosso papel é ser constante. O nosso papel é permanecer na presença do Senhor. Quantas pessoas, quantas vidas nesses últimos anos, nos últimos 2 anos, pela pandemia, acabou se esfriando. E talvez você até conhece pessoas que não estão mais caminhando com o Senhor, porque deixaram de ser constantes no Senhor, deixaram de permanecer na presença de Deus, deixaram de buscar. E queridos, quando alguém ou pessoa ela deixa de participar de uma reunião, de uma célula, esse não é o primeiro estágio de alguém que deixou de ser constante. Esse é o último estágio. Porque quando nós deixamos de ser constante, é quando nós deixamos de fazer o nosso devocional, quando nós deixamos de buscar, de se alimentar da presença de Deus
todos os dias. E é isso que faz a gente se esfriar. E o que eu estou dizendo de constância é essa constância na presença de Deus, é essa constância de ouvir o Senhor, é essa constância de buscar a palavra do Senhor, de ler a palavra todos os dias, de se alimentar todos os dias. Da mesma maneira que nós nos alimentamos naturalmente. Hoje você almoçou, mas você almoçou porque você estava com fome, mas se você pensar, mas você almoçou ontem, hoje não precisava. E muitas vezes com Deus é assim, eu me alimentei domingo passado. E aí você está a semana toda sem se alimentar. Nós precisamos desejar a presença de Deus, ser constantes na palavra do Senhor. Você quer permanecer? Você quer ver o que Deus tem para a sua vida? Você quer ver os resultados que a sua constância no Senhor vai, né, o resultado que as suas atitudes em Deus vai produzir? Seja constante no Senhor no seu dia a dia, na sua busca por Deus. E eu quero mostrar a importância da constância na vida de José. Você conhece a história de José? José foi o 11º filho de Jacó. O primeiro filho que Jacó teve com Raquel. Nós vimos essa semana no nosso devocional. Raquel, para Jacó se casar com Raquel, ele trabalhou por 14 anos. Porque ele havia trabalhado 7. Aí o pai de Raquel, Labão, ele entregou Lia e não Raquel. E aí Jacó precisou trabalhar mais 7 anos por Raquel, por a quem Jacó amava. E Raquel, ela era estéril, ela demorou muito tempo para ter filho, até que Deus interveio, e José foi o primeiro filho de Raquel, a amada de Jacó. E José, diante disso, José foi o filho preferido de seu pai. Ele ganhou uma túnica longa, colorida. Naquele momento, naquela época, ganhar uma túnica havia grande valor nisso, era algo muito importante. E Jacó havia dado uma túnica para José, algo diferente em que os seus irmãos não tinham. Era um recurso, era algo a mais que José tinha. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. Ele foi anunciado como morto para o seu pai. Os irmãos de José venderam José como escravo e falaram para o seu pai Jacó que ele havia morrido. E Jacó nunca conseguiu superar a suposta morte de José. Porque era o filho em que ele amava, era o filho que ele tinha ali, né, o prazer e tudo mais. Então José é este cara, e eu quero ler a história que está em Gênesis capítulo 37, eu quero ler alguns versículos com você, sobre a história de José, um pouco mais, para a gente entender um pouco mais sobre o que acontece com José. Por que o que foi importante, a constância que José teve, até ele se tornar o segundo maior, né, responsável pelo Egito. Vamos ler Gênesis capítulo 37. A partir do versículo 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel aqui, né, Jacó, que agora era Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho
e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Versículo 39 do capítulo 41. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Feche os teus olhos por alguns instantes. Quero orar com você mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco nesta noite. Te agradecemos pela tua presença que está no nosso meio. Reconhecemos, Espírito Santo, a tua presença neste lugar. Reconhecemos, Espírito Santo, a tua grandeza e a tua santidade. Reconhecemos que tu és o único que pode nos fortalecer nessa noite, nos edificar através da tua palavra. Espírito Santo, nós te convidamos. Fala conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração a ti. Espírito Santo, nos vivifica nesta noite, nos fortalece, nos anima. Espírito Santo, vem com teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para ti, abrimos o nosso coração para te ouvir e para te receber nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, José teve um sonho. José teve um sonho, teve 2 sonhos, e quando ele contou aos seus irmãos e ao seu pai, eles não o receberam de uma maneira agradável. Os seus irmãos disseram, então, José teve um sonho, contou a ele, e os irmãos viraram para José dizendo: o que? Você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Você quer dizer, pense, José já era odiado pelos irmãos, já não tinha um bom relacionamento, eles já não conseguiam conversar amigavelmente, pelos ciúmes que eles tinham. E José vem e fala: olha, eu tive um sonho, e este sonho quer dizer que eu vou reinar sobre vocês. Os irmãos de José ficaram doidos com ele. Os irmãos de José queriam matar José. Nós vamos ver daqui a pouco. Os irmãos planejavam a morte de José. Mas diante disso, José tinha a convicção daquilo que Deus havia revelado a ele. José tinha a convicção de que aquele sonho específico era um sonho de Deus para a vida de José. Porque a gente vai ver na história de José, depois se você continuar lendo a história de José, você vai perceber que José, ele foi um cara usado por Deus para quê? Para interpretar sonhos. Ele interpreta os sonhos do padeiro, ele interpreta o sonho do faraó. Então José, ele talvez um chamado, uma característica, um dom que Deus havia dado a José, que era de revelar os sonhos, de interpretar os sonhos. Então José, ele já vem sendo moldado em relação a ouvir a voz de Deus. José já vinha ali ouvindo sonhos, ouvindo Deus. José tinha convicção daquilo que Deus tinha para ele. José não sabia quando e onde, porque naturalmente o seu contexto familiar não era propício, era impossível José reinar sobre eles. No momento, naquilo que ele estava vivendo, no seu momento familiar, e ainda aquele relacionamento que ele tinha com os seus irmãos ficou pior ainda depois que ele revelou o sonho. E José
continuou com aquele sonho. José continuou entendendo aonde ele ia chegar, o que Deus tinha para a vida dele. Sabe, queridos, os sonhos de Deus para a sua vida não pode ser enterrado. Os sonhos de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus colocou no teu coração, não pode ser enterrado pelo que as pessoas dizem. Não pode ser enterrado pelos momentos que você está vivendo no hoje. Os sonhos que Deus tem colocado ao teu coração, os sonhos que são os sonhos de Deus para a sua vida, eles não podem ser enterrados por palavras, eles não podem ser enterrados pelo momento ou pelas pessoas. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a ser levados pelo momento, a desistir daquilo que Deus já tem revelado a nós, em desistir daquilo que Deus já tem falado ao teu coração. Nós somos tentados a desistir pelo momento que nós estamos vendo. O negócio está muito difícil. Essa pandemia tirou toda a minha perspectiva. Essa pandemia, porque teve pessoas e isso e aquilo, e aconteceu isso e aconteceu aquilo. E a gente vai esquecendo que os sonhos de Deus são maiores do que aquilo que nós estamos passando. E José estava passando por isso. José, de todas as formas, tentaram impedir de viver os seus sonhos. José tinha convicção daquilo que Deus havia falado com ele. E os irmãos de José tentaram de todas as maneiras. Depois, versículo 18 ao 20 do capítulo 37 fala: José vai levar comida para os seus irmãos, que o seu pai havia pedido. Quando seus irmãos o veem de longe, eles os viram de longe antes que José chegasse. Eles já estavam planejando em matá-lo. Eles falavam para os outros: lá vem aquele sonhador, vamos matar ele e eu quero ver se o sonho dele vai se cumprir. Vamos destruir com a vida dele e vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Sabe, queridos, tentaram matar os sonhos de José de todas as formas, mas José tinha um alvo a atingir. Ele tinha uma palavra, ele tinha um caminho a seguir, ele tinha algo que Deus havia colocado em seu coração, aonde ele queria chegar. E nós vamos ver que José chegou aonde Deus havia falado para ele chegar, mas porque José permaneceu constante no Senhor. José permaneceu constante, sendo moldado, sendo transformado, até o momento dele ser levantado por Deus, para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. Enquanto ainda não havia chegado o momento, José não havia desistido do seu sonho, José não havia desistido da onde ele queria chegar. Ele apenas entendeu o momento e ele estava permitindo ser trabalhado pelo Senhor. Ele estava permitindo e ser moldado pelo Senhor, e deixar o Senhor moldar o seu caráter, deixar o Senhor moldar as suas atitudes. Porque pense, José ainda era um menino, 17, 18 anos talvez. Era levado pela imaturidade. Ele poderia muito bem dizer e falar: este é o sonho, e ir fazer por conta própria, correr atrás por conta própria do seu sonho. Mas José, ele permaneceu no Senhor. Ele confiou no Senhor que no momento certo iria chegar. O momento certo iria acontecer. No momento certo, a palavra do Senhor iria cumprir sobre a sua vida. E eu quero destacar 3 coisas que foram importantes para José permanecer. 3 coisas que foram essenciais para José permanecer no Senhor, até que ele chegasse para cumprir o momento certo, para cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. A primeira coisa, José ouviu a voz de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a Deus, ouvir aquilo que Ele tem para nós, ouvir qual é o plano principal do Senhor para as nossas vidas, ouvir qual é o sonho do Senhor para as nossas vidas.
Eu não vou ler o texto novamente, mas está em Gênesis 35, do 5 ao 9, falando sobre os sonhos que José teve. José ouviu ao Senhor na sua mocidade, né, quando ele era jovem. Ele sonhou, ele teve a certeza de que era Deus falando com ele. Ele teve a certeza, foi um sonho que andou com ele. Muitas vezes nós desistimos tão fácil do nosso sonho. Nós desistimos tão fácil, sabe por quê? Porque muitas vezes os sonhos que nós temos não é o sonho de Deus para nós. E se nós queremos saber qual é o sonho de Deus para nós precisamos ouvir o que vem dele. Nós precisamos ouvir de Deus qual é o sonho dele para nós. Sabe, queridos, Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um sonho. Há algo em teu coração que queima. Deus, isso que está queimando em teu coração, quando você pensa em relação a Deus, você não ouve, deixa eu voltar aqui melhor. Quando você não ouve a voz de Deus, algo queima no teu coração e você não sabe explicar o que é, e você tenta preencher isso que está no teu coração, buscando alternativas no momento. O que você precisa fazer é ir para o Senhor, porque isso que está queimando em teu coração tem a ver com o que Deus te criou, tem a ver com o que Deus colocou dentro de você. E para que isso seja revelado a você, você precisa ir para a presença dEle. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir o sonho de Deus para a sua vida. José queimava no coração, ao ponto de, quando ele sonhou, ele ouviu Deus. E aquilo começou a queimar no teu coração. Aquilo começou a queimar no coração de José. José, ele foi despertado por Deus. José não sabia em que momento seria. José não sabia o porquê ele estava sendo levantado por Deus. José apenas tinha uma bagagem familiar. E a bagagem familiar nada mais era do que ele era neto, bisneto de Abraão, o pai da fé. Ele já tinha ouvido todas as histórias da sua família. Ele já tinha ouvido as histórias do seu bisavô Abraão, do seu avô Isaac e do seu pai Jacó, e tudo que eles passaram, tudo que eles viveram. E como Deus havia dado provisão, como Deus havia os levantado, a promessa que Deus tinha para a família, né, para os descendentes de Abraão. José já tinha ouvido tudo isso. E era muito provável que José ansiava por algo a mais de Deus. E Deus vai e desperta José: olha, eu vou te levantar. Você vai para governar. José não sabia como. José não sabia onde. José não sabia o porquê, aquilo. Mas aquele sonho encheu o coração de José, porque ele estava certo de que Deus estava falando com ele. José tinha a certeza de que aquele sonho não era um sonho de moleque, não era um sonho apenas das suas emoções, não era um sonho apenas do seu inconsciente, mas era um sonho que estava vindo de Deus, da parte de Deus. Sabe, queridos, não era um sonho qualquer, era um sonho mostrando um propósito, era um sonho mostrando uma direção, era um sonho mostrando uma missão para José. Por mais que ele não entendesse naquele primeiro momento, mas ao ouvir a voz de Deus, aquele sonho que José estava ouvindo, era um sonho de propósito, um sonho de visão, um sonho de uma missão, daquilo que Deus queria fazer na vida de José. E isso alimentou José para ele permanecer constante. Quando nós ouvimos quais são os sonhos de Deus para nós somos encorajados a permanecer constantes no Senhor. Sabe, queridos, o poder de um sonho, e quando eu quero dizer o poder de um sonho, não é aquele sonho que quando você dorme, você sonha com algo, porque esse sonho aí é até perigoso, né?
Às vezes você vai sonhar uns negócios nada a ver. Não que Deus não fala por sonhos, Deus fala por sonhos também. Nós temos o próprio José também, que foi o pai terreno de Jesus, que foi alertado por um sonho pelo anjo, para que ele aceitasse Jesus como seu filho. Mas o que eu quero destacar aqui é o poder de um sonho como uma conquista, e não uma conquista material, não uma conquista de um carro ou uma casa, porque quando você sonha isso, algo que é palpável, algo que você pode conquistar, a hora que você conquista, você para e fala, já consegui o meu sonho, agora não tem mais nada, está tudo certo. Mas eu estou falando dos sonhos que vêm do coração de Deus. O poder de um sonho que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Sabe, queridos, Deus sempre nos impulsiona com sonhos que aos nossos olhos naturais são impossíveis de acontecer. Quando sonhamos os sonhos de Deus para a nossa vida, isso muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e pode até mesmo mudar as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós desistimos, nós abandonamos, nós não nos mantemos constantes no Senhor, porque o sonho porque nós, na verdade, não estamos sonhando os sonhos de Deus para nós. Porque os sonhos que nós temos são os nossos sonhos pessoais. Eu quero ter uma casa. Eu quero ter um carro. E você pode perceber que todos os sonhos pessoais têm a ver apenas com a sua conquista, algo que é para você. Mas o sonho de Deus, ele não está ligado em você, para você. Os sonhos de Deus, ele está ligado para um grupo de pessoas, para um propósito maior do que a própria satisfação. Porque o valor do reino de Deus não é só para nós, não é o egoísmo, mas é a generosidade, é a pluralidade. Se você tem sonhado apenas um sonho de conquistar uma casa, de conquistar uma família e tudo mais, você está sonhando os seus sonhos. E aí, a sua vida com Deus não vai ser alimentada, você não vai ser impulsionado a se manter constante no Senhor. Porque este sonho vai produzir mais um orgulho em si do que uma dependência. Porque você vai, eu conquistei esse carro porque eu trabalhei. Eu conquistei isso porque eu fiz. Mas, queridos, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, os sonhos de Deus nos impulsiona a viver de maneira diferente. Porque o que Deus sonha para nós não tem a ver com apenas o nosso eu, a nossa satisfação, mas tem a ver com o coletivo. José não estava sonhando apenas para se ter alguma coisa, mas José teve um sonho de um propósito de governar, de um governo, de atingir outras pessoas. Não tinha a ver somente com ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Sabe, queridos, olha quando Jesus chama os seus discípulos, olha o poder de um sonho. Quando o sonho é o sonho de Deus, olha o que acontece. Jesus vem por 3 anos, ensina os seus discípulos. Ele caminha com eles, ele ensina, ele prega, ele faz os milagres, ele trabalha a sua equipe. Mas um pouco antes de Jesus ser levado aos céus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele chama os seus discípulos, está registrado lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E ele chama os seus discípulos, ele fala, olha, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha e tudo mais. E Jesus disse, e vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Até aí tudo bem. Jerusalém, Jesus já tinha ido com eles. Judeia, Jesus já tinha andado com eles. Samaria, Jesus já tinha andado com eles. Mas aí Jesus vem e ele coloca um sonho maior. E ele fala, olha, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, mas até os confins da terra. Queridos, pense, para um grupo de pescadores, um grupo de pessoas que não tinha formação,
Um grupo de pessoas que só caminharam por esses lugares, porque eles decidiram seguir Jesus, porque o que eles faziam então era apenas de ir para casa, para o mar, pescar, trabalhar e voltar. Não faziam mais nada além disso. Não tinham uma motivação além disso. O que eles andaram e eles conheceram a mais, de conhecer Jerusalém, de ir para os lugares ali que Jesus estava falando, é porque eles decidiram seguir Jesus. E eles já estavam, e isso não era um sonho para eles. Ser testemunha de Cristo em Jerusalém, Judeia e Samaria não era um sonho para eles, porque era algo realizável, era algo palpável. Mas Jesus fala para eles: mas vocês, além disso, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês vão ser testemunhas por todo o mundo. Ah, queridos, e aquilo mexeu com aqueles discípulos. Aquilo mexeu com aqueles discípulos, aquele sonho entrou no coração. Porque quando nós vemos a história, todos os discípulos decidiram morrer do que negar a Cristo. Eles escolheram morrer. Eles escolheram morrer pelo sonho. Eles escolheram morrer pelo propósito. Eles escolheram morrer por aquilo que queimava em seus corações, do que negar a Cristo e viver numa vida confortável. O sonho de Jesus para aqueles discípulos impactou tanto aqueles discípulos, que eles, após serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar, eles começaram a falar, eles começaram a ser ousados. Mudou a maneira deles viverem, mudou a forma deles agirem, e até mesmo influenciou as pessoas ao seu redor. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, a nossa maneira de viver muda, as nossas perguntas vão mudar, aquilo que nós pensamos vai mudar. Eu li uma frase essa semana, em um livro que eu estou estudando, que diz assim: se você não tem um sonho que o leve a uma maior dependência de Deus, então você precisa aumentar o seu sonho. Se o seu sonho depende somente de você para que seja conquistado, está na hora de você mudar o seu sonho. Está na hora de você ouvir a voz de Deus e aumentar o seu sonho no Senhor, porque os sonhos de Deus nos levam a uma dependência maior dele. Ouvir a voz do Senhor é fundamental para nós permanecermos constantes no Senhor, pois ouvir a voz dele vai nos levar a uma dependência dele, que nos faz manter constante em sua presença. Sabe por quê? Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, de sonhar os sonhos de Deus, porque a gente fica muito tempo ocupado em alimentar os nossos prazeres e satisfazer as nossas vontades, e não ouvimos Deus, e aí nós não ficamos com saudades de Deus. Aí é que nem aquele amigo que você tem a quilômetros de distância, que você vê uma vez a cada 2 anos, 1 ano, 2 anos, e olha lá. Sabe, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter saudades todos os dias de estar na presença do Senhor, de sermos impulsionados pelo Senhor. José ouviu a voz do Senhor através daquele sonho que ficou no seu coração, que ficou queimando em seu coração. E aí a segunda coisa que fez José se manter constante no Senhor: não se distraia no meio do caminho. Não se distraia no meio do caminho. José passou por poucas e boas. José passou por algumas coisas que não tinham a ver com o sonho num primeiro momento, mas que forjou o seu caráter, forjou as suas atitudes. Mas olha que interessante, José, ele é vendido como escravo. Seus irmãos o vendem como escravo. José havia tido um sonho de que ele iria o quê? Governar. E governar ali até mesmo sobre a sua família, sobre os seus irmãos.
E as duas experiências que José passa quando ele vai para o Egito é exatamente sobre governo, sobre governar. Mas José, ele não se distraiu no caminho, ele não se distraiu no meio do caminho. Versículo 39, capítulo 39, versículo 3 e 4. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que ele o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Preste atenção, Potifar deixou o comando da sua casa para José. José já estava aqui, neste momento, no auge. Para quem era odiado pelos irmãos, teve um sonho que iria governar, de repente ele vai e se torna um administrador de Potifar, que era o braço direito de Faraó, o maior império do momento, né? O Egito era o maior império no momento. Faraó era a pessoa mais importante do mundo naquele momento. E José estava servindo na casa do braço direito do Faraó, do capitão da guarda. Ele estava governando toda a casa de Potifar, administrando os seus bens, e Potifar estava sendo abençoado por Deus, porque Deus estava com José. José tinha um relacionamento com Deus. Tudo que José estava fazendo estava sendo bem sucedido. Mas olha que interessante, José, ele não se distrai com essa pequena fagulha do que poderia ser o sonho. Ele não se distrai porque ele tinha a certeza do sonho que ele havia tido. Ele tinha a certeza da onde Deus queria colocá-lo, daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Ele tinha certeza daquilo que Deus tinha para ele. E sabe, José passa por aquelas questões. Ele não se distrai, porque ele tinha uma direção, ele tinha um propósito. José, ele poderia se lamentar, ele poderia reclamar, ele poderia falar: Senhor, mas o Senhor me deu um sonho de que eu iria governar, mas eu estou aqui administrando esses bens aqui. E aí duas coisas acontecem. Duas possibilidades poderiam acontecer aqui com José. A primeira, ele poderia se contentar com aquilo. Ah, legal, já estou aqui, estou governando, já conquistei o meu sonho, está tudo certo. Ou ele poderia ir no outro extremo. Ah, Senhor, o Senhor falou, o Senhor me deu um sonho, mas aqui onde eu estou aqui como escravo, tendo que cuidar da casa desse cara aqui. O Senhor falou que eu ia governar, mas eu estou governando, mas Deus, é isso aqui mesmo. Mas qual foi a postura de José? José, ele permaneceu naquilo que o Senhor tinha falado ao teu coração. José permaneceu firme naquilo que ele tinha, na direção que ele tinha. Mas o que José fez? Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para fazer bem feito aquilo que estava em suas mãos. José não ficou nem murmurando, reclamando, fazendo as coisas de qualquer jeito, ou desistindo do seu sonho, se lamentando. Mas também ele não se contentou com aquilo que ele estava vivendo. Ele entendeu que aquilo que ele estava vivendo ainda não era o sonho de Deus para ele. Ele não estacionou naquilo ali e achou, não, então está tudo certo. Não. Pelo contrário, ele continuou servindo, ele continuou fazendo o seu melhor, ele continuou fazendo tudo bem feito, aquilo que estava em suas mãos. E Deus o continuou prosperando, Deus continuou abençoando. Mas José se permaneceu firme nos caminhos, ele sabia aonde ele queria chegar. Ele sabia o que Deus havia falado ao coração dele. Mas olha como as coisas acontecem para tentar destruir os sonhos de José. José agora estava na casa de Potifar, fazendo as coisas ali, sendo bem sucedido. Ele falou, bom, minha hora vai chegar, está chegando perto. De repente, se levanta um tsunami na vida de José.
ele é acusado de assédio sexual. Ele é acusado de assédio, de tentar agarrar a esposa de Potifar. E Potifar não quer nem ouvi-lo, manda direto para a prisão. José havia servido, José havia feito, mas ele vai para a prisão. E muitas vezes, queridos, acontecem situações como essas, para tentar destruir nosso sonho. Você serve a Deus, você está ali, não, realmente Deus vai acontecer, não, realmente vai vir, Deus falou que vai acontecer, mas aí de repente vem um Covid, e parece que acaba com tudo. Se levanta um vírus, que parece que acaba com tudo. Mas José permaneceu no Senhor. Ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou com seu coração grato ao Senhor. Ele permaneceu, ele foi constante no Senhor. Porque José, olha o que acontece com José quando ele está na prisão. Capítulo 39, versículo 20. Potifar mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. José estava fazendo tudo certinho, estava buscando a Deus, estava servindo ao Senhor, estava ali empenhado no sonho de Deus, mas de repente acontece uma situação e ele vai para a prisão. Mas a atitude de José é o que me chama a atenção aqui, é que ele não se distrai no meio do caminho. Ele continua com o seu foco em Deus. Ele continua com o sonho de Deus queimando em seu coração. Ele continua com o seu coração vivo no Senhor. Porque olha o que acontece, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. José poderia ter ido para a prisão da amargura, para a prisão da lamentação, para a prisão da reclamação. Ai, Senhor, o Senhor me deu um sonho, eu estava te servindo, eu fiz tudo certinho, mas aí essa situação, agora eu estou aqui, estou preso injustamente. Mas José, ele decide ser constante no Senhor. E ele continua servindo, ele continua fazendo, porque ele sabia o seu chamado, ele tinha uma direção clara do seu chamado. Ele tinha uma direção clara daquilo que Deus havia colocado no seu coração. José permaneceu constante no Senhor, porque da mesma maneira que ele foi abençoado na casa de Potifar, ele também foi abençoado na prisão. Ele também teve a bondade do Senhor na prisão. Sabe, queridos, não aceite nada menos do que aquilo que Jesus pode te dar. Tem muita gente se contentando com coisas que são menores do que aquilo que Jesus pode fazer. Tem muita gente se contentando, se distraindo, perdendo o seu foco. Por causa de uma pandemia, por causa de um entretenimento. Ah, hoje eu não vou buscar Deus, não, hoje eu vou assistir um seriado, porque é isso que eu estou precisando, eu mereço, trabalhei a semana toda, eu mereço. Não sou contra nós temos momentos de prazer, momentos de buscar entretenimentos, momentos de buscarmos outras coisas, mas nós não podemos deixar com que isso nos distraia do principal foco, dos sonhos de Deus ao nosso coração. Não podemos aceitar nada menos do que aquilo que Jesus pode nos dar. Não podemos nos distrair no meio do caminho.
Não perca a sua esperança. Não desista dos sonhos de Deus para você, para sua família. Porque chegará um momento que aquele propósito vai se cumprir. Chegará um momento em que aquele sonho vai começar a se cumprir. E aí vem a terceira atitude que nos mantém constante no Senhor. Corresponda com a sua missão. Corresponda com a sua missão. José, capítulo 31, versículo 38 ao 43. José, o faraó havia tido um sonho de 7 anos de provisão e 7 anos de fome. E ele não conseguia entender o que significava aquele sonho. Então, você conhece a história. Não vou entrar aqui na história, mas você conhece a história. O faraó manda chamar José, porque o copeiro havia se lembrado que 2 anos antes, José havia revelado o sonho do copeiro. Então, o faraó manda chamar José, e José se apronta e ele vai para diante de faraó. E ele revela o sonho para faraó. Ele fala: olha, este sonho que você está tendo está dizendo sobre 7 anos de grande fartura, de grande colheita. Depois 7 anos de grande fome, que vai acabar com essa fartura. Então o faraó, a minha opinião, a minha dica, né, a minha orientação a você é que você coloque um homem que seja sábio, um homem que consiga administrar esses 7 anos de fartura, né, de poder guardar esses alimentos para que haja provisão durante os 7 anos de seca. E aí então o faraó conversa depois de ouvir e refletir sobre tudo aquilo, conversa com seus conselheiros e ele fala: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Será que vamos achar alguém com este homem? Faraó reconheceu a presença de Deus na vida de José, porque José, ele se manteve constante. A constância de José fez com que Faraó reconhecesse a presença de Deus na vida de José. Ele disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o Faraó tirou o dedo do seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram um caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. José não pensou 2 vezes em corresponder ao chamado de Deus, em corresponder à sua missão, porque ele havia sido perseverante, ele havia sido constante, e quando de repente de Deus aconteceu, José estava pronto para assumir o seu chamado. José estava pronto para cumprir a sua missão. José estava pronto para corresponder ao chamado de Deus na vida dele. Agora aquele sonho que José havia recebido estava fazendo todo sentido. Agora aquele sonho já não era mais um sonho, ele já estava se tornando realidade. E José estava pronto para corresponder com o chamado. Sabe, queridos, os momentos que nós passamos na vida não são para nos quebrar, para nos deixar pelo meio do caminho. Não é para que nós possamos desistir, não é para que nós possamos nos sentir incapazes, inferiores ou frustrados. Mas os processos que acontecem no meio do caminho são para nos forjar, para que no momento certo nós possamos corresponder. Para que no momento certo nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui.
José, ele se manteve constante. Ele ouviu a voz, ele ouviu a direção do Senhor. E ele, então agora ele não se distraiu no meio do caminho. E agora ele estava pronto para corresponder com a sua missão. Governar com sabedoria toda a terra do Egito, nos tempos de fartura e nos tempos de seca. Sabe, queridos, nós só conseguimos corresponder ao chamado de Deus se nós formos constantes no Senhor. Talvez você já recebeu uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Talvez um dia você já recebeu uma palavra profética do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você tem olhado e você tem falado, mas não aconteceu. Não aconteceu. Talvez você você já passou por momentos onde você ouviu a voz do Senhor. E nessa noite talvez você fale, mas pastor, aconteceu tanta coisa que eu desisti. Aconteceu tanta coisa que eu nem lembro mais qual é este sonho. E talvez você não tenha conseguido corresponder ao seu chamado, porque você tem se distraído no meio do caminho. Você tem aceitado coisas que é muito menos daquilo que Jesus pode te dar. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer restaurar os seus sonhos. O Senhor nesta noite, Ele quer reativar o chamado dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas, queridos, para você corresponder ao chamado do Senhor, é fundamental ser constantes no Senhor. É fundamental ser constante no Senhor. É fundamental permanecer na presença de Deus. Altos e baixos não nos levam a lugar nenhum. Altos e baixos, se você for andar por uma estrada, em altos e baixos, você consome muito mais combustível do que se você manter constante. Quem já foi para Londrina de carro vai entender o que eu estou dizendo. Para ir para Londrina, a gente vai até o final da Castelo. E depois pega uma estrada no Paraná que começa a ser cheia de curvas. O consumo de combustível que você tem na estrada lá no Paraná, que é cheia de curva, é o dobro do que o consumo que você tem para percorrer a Castelo Branco. Em um trajeto menor do que o da Castelo. Por quê? Porque lá tem subidas, descidas, curvas, e vai para lá e vai para cá. Exige muito mais força, muito mais resistência do carro e um consumo maior de combustível. Agora, quando você é constante, você mantém aquela velocidade. E você vai, aqui, né, por exemplo, na Castelo Branco, você mantém a velocidade do carro. E você mantém o consumo. Te rende mais o seu combustível. Rende mais. O que eu quero dizer, queridos, é que quando nós temos a nossa vida cheia de altos e baixos, quando nós somos inconstantes no Senhor, quando nós estamos lá embaixo e queremos ir para a presença de Deus, o consumo das nossas energias para buscar ao Senhor vai ser muito maior do que se nós permanecermos constantes no Senhor. Porque se tornar constante vai nos levar mais longe e por muito mais tempo. Deus tem nos dado uma missão. E cabe a nós a corresponder com a missão que Deus tem nos dado. Cabe a nós a corresponder com a missão que Deus tem nos dado. Você tem recebido uma missão de Deus. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Agora cabe a você corresponder ao propósito de Deus na sua vida. Seja constante no Senhor, não enterre os seus sonhos. Não enterre os sonhos de Deus na sua vida. Não enterre o chamado de Deus na sua vida. Não enterre os dons e os talentos que Deus colocou em seu coração. Não deixe com que as coisas te distraiam no meio do caminho. Mas permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. E eu quero concluir, José só se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Porque ele foi constante no Senhor.
José só chegou aonde o sonho lhe tinha revelado que ele ia ser. José só, queridos, levou mais de 18 anos entre o sonho até se tornar realidade. Por 18 anos José foi trabalhado. Por 18 anos aconteceram coisas que José poderia até dizer, não, é isso aqui mesmo, está tudo certo. É isso aqui que Deus revelou, eu estou governando aqui na casa de Potifar, não, estou governando aqui na cadeia, na prisão. Mas José se manteve constante, até que aquela direção que ele tinha recebido de Deus se tornasse realidade na sua vida.